Aí pessoal, trazendo hoje a questão de MDC. E embora o enunciado de MDC geralmente são extensos, né, pareçam complicados, mas não tem complicação em MDC, nem em MMC, né? Mas antes de resolver a questão aqui, eu vou trazer o que é, né, trazendo aqui o que é MDC e um exemplo. Depois partimos para a questão, ok? MDC é o máximo divisor comum, né? Ou seja, o maior número que divide, né, 2, né, o maior número que divide 2 ou mais números ao mesmo tempo, né? Então, no exemplo aqui do MDC de 12 e 18, né, então temos que analisar quais são os números que dividem estes, né? Ou seja, o 1 divide o 12, o 2 divide o 12, o 3 divide o 12, né? O 12 é divisível por 4, o 12 é divisível por 6, o 12 é divisível por ele mesmo. Então, esses são os números divisíveis por 12. E temos que fazer o mesmo com 18. Por exemplo, o 12 é divisível por 1, 12 por 2, o 18 por... Perdão, gente. O 18 é divisível por 1, 18 é divisível por 2, por 3, por 4 já não dá, por 5 já não dá, por 6 dá, né? Por 7, por 8 não dá, e por 9 dá, e do 10 ao 17 não dá, né? Ou seja, é divisível por 1, por 2, por 3, por 6, por 9 e por ele mesmo. Aí o MDC diz, é o maior número que divide 2 ou mais números ao mesmo tempo. Então, seja, se divide 2 ao mesmo tempo, então dividindo o 12 e o 18. Então 1 divide os 2, o 2 divide os 2, o 3 divide os 2, e o último número, né, que é divisível pelos 2, né, que divide os 2 ao mesmo tempo, né, é o 6. E ele pede um maior número, então, ou seja, o último número que é divisível pelos 2 ao mesmo tempo. Então esse aqui, o 6, é o MDC de 12 e 18. Isso aqui é uma forma de resolver, mas você pode fazer também por decomposição, por exemplo. Por decomposição vai dar aqui, ó, 12. Pessoal, estou fazendo hoje pelo mouse aqui, não é muito preciso não, mas é uma forma que eu achei aqui de fazer escrevendo junto aqui, fazendo passo a passo, né? Não vai ficar muito bom não, mas vai dar para entender direitinho, né? Então, decompondo 12 e 18, nós teremos que usar números primos, né, aqui para poder, né, efetuar a decomposição. E o que é número primo? É aquele número que divide por 1 e por ele mesmo. Então o 2 divide por 1 e por ele mesmo, né? Então 12 dividido por 2 vai dar o que? 6. 18 dividido por 2, 9. Algum aqui ainda divide por 2? Sim, o 6, né? Então 6 por 2, né? Repete o 2 aqui. Então 6 dividido por 2 vai dar 3. O 9 dá para dividir por 2? Não, então repete o 9. Dá para dividir algum aqui ainda por 2? Não. Então o próximo número primo é o 3. Então vamos usar aqui o 3, né? Que é o 3 divide por 1 e por ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. E ainda dá para dividir aqui, né, por 3. Então repete o 3 aqui. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora vamos reparar aqui uma coisa. Ele pede um número que divide 2 ou mais ao mesmo tempo. Temos dois números aqui. Quais aqui que dividiu ao mesmo tempo, né, que é comum, né, na divisão dos dois aqui? Esse aqui dividiu o 12 e o 18 ao mesmo tempo? Dividiu, né? Que deu 6 e deu 9. Esse daqui dividiu o 6 e o 9 ao mesmo tempo? Não, dividiu só o 6, que deu 3. O 9 repetiu, então ele dividiu só o 6, então descarta ele. Aqui embaixo, o 3 aqui dividiu tanto 3 quanto 9? Sim, né? Então marca ele. Ele pede o que divide 2 ou mais, no caso aqui 2, né?
O 3 aqui dividiu os dois? Não, dividiu só esse 3 aqui. Então descarta ele. Então pegamos, não importa quantos for dando aqui para baixo aqui, aquele que dividir ambos, aqui lá de cá, que dividir ambos aqui, você vai marcando ele. No nosso caso aqui, ele dividiu só o 2 aqui e esse 3 aqui que dividiu ambos, né? O 12 e o 18 e o 3 e o 9. Então 2 vezes 3, 6, né? Então MDC, decompondo aqui o 12 e o 18, é igual a 6. Né? Igual, né? Foi realizado aqui. O último número que dividiu o 12 e o 18 ao mesmo tempo foi o 6. E aqui, nessa forma, fazendo dessa forma aqui de decomposição, também encontramos o 6. Então foi um pontapé aí para poder entender o MDC. E agora vamos resolver a questão, né? O ponto do Jardim Zoológico é a única parada que é comum a duas linhas circulares de ônibus. Os ônibus A e B, com velocidade médias iguais, circulam ininterruptamente. O percurso do ônibus A tem 6 km de extensão. O percurso do ônibus B tem 15 km de extensão. Se eles partirem ao mesmo tempo do ponto do Jardim Zoológico, a próxima, né, oportunidade de se encontrarem neste ponto será depois que o ônibus A tiver completado quantas voltas? Pessoal, o enunciado é grande, não é? Esquece enunciado. Ônibus A, 6, né, quilômetros. Ônibus B, 15 quilômetros. Vou fazer isso aqui primeiro, igual está aqui, depois eu faço decompondo, ok? Então pega aqui, ônibus A, quanto é? 6. Ônibus B, 15. Vamos lá então. 1 divide o 6? O 6 divide por 1? Sim. 15 divide por 1? Sim. Qual é o próximo número que o 6 divide? O 2, né? O 2 divide, o 15 divide por 2? Não. Então, deixa ele em branco. 6 divide, qual é o próximo número? 3, né? 6 dividido por 3. 15 divide por 3? Sim. Próximo número. 6 dá para dividir por 4? Não. 6 dá para dividir por 5? Não. E o 6 pelo 6 mesmo. Ok? 15. Próximo número com 15. 15 divide por 4? Não. 15 divide por 5? Sim. Aí depois, por 6 não dá, 7 não dá, até o 14 não dá. E vai dar novamente só com 15 mesmo. Então esses são os números que são divisíveis pelo 6, né? E esses são os que são divisíveis pelo 15, né? Incluindo o próprio 6 e o próprio 15. Então, pessoal, qual foi o último número, né? O maior número que dividiu ao mesmo tempo o 6 e o 15? Seguindo a ideia do exemplo aqui, foi o 3, né? Então, o 3 foi o maior número que é divisível por 6 e por 15, né, ao mesmo tempo. Então, resposta, letra A. Alternativa A. Aí você vira e pergunta, mas como é que eu vou saber se é MDC ou MMC a questão? Bom, gente, eu vou resolver aqui a decomposição, depois eu explico isso daí. Vou fazer a decomposição aqui. Vamos lá. Vou dividir aqui e usar o lado de cá. O 6, né, ônibus A, e o 15, né, ônibus B. É, 6 divide por 2, né? Então 6 dividido por 2 vai dar 3. O 15 dá para dividir por 2? Não, né? Então repete o 15. O próximo número aqui, dá para dividir por 2 aqui? Não dá. Então o próximo número vai ser o 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5.
Não dá para dividir mais por 3, vamos usar o 5 para poder eliminar aquele 5 ali. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Esse aqui, dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, só o 6. O 3, dividiu os dois ao mesmo tempo? Sim, marca ele. O 5 dividiu os dois ao mesmo tempo? Não, só isso aqui. Então o único que foi comum, olha a palavra que eu estou usando, hein? Comum entre os dois foi o 3. Comum, né? Divide 2 ou mais. Se divide 2 ao mesmo tempo é porque é comum entre os dois. Então o que acontece? No enunciado ele dá a dica já. Ó. O ponto do jardim zoológico é a única parada que é comum. Se é comum é porque é comum aqui, há duas linhas circulares de ônibus. Ou seja, se é comum é porque vai ser igual, vai ser usado nos dois, né? Tanto no ônibus A quanto no ônibus B. Então o 3 aqui, como aqui deu 3, aqui também deu 3. Alternativa A. Além do enunciado dessa dica aqui, então o que você precisou de lá no enunciado? Esse enunciado grande, você precisou do extenso, né? Você precisou de ser comum essa dica e de coletar a informação do ônibus A, que é 6 km, e do ônibus B, que é 15 km. E na alternativa também, se você parar para analisar, mas eu não sei, eu não entendi, não sei olhar se é MDC ou MMC. Na alternativa também te dá dica. Por que te dá dica? Olha os números, 3, 4, 5, 6. Tudo números pequenos, né? O que seria o MMC aqui? O MMC não seria multiplicar tudo? Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Este aqui é o MMC, né? De 6 e 15. Agora eu pergunto: existe alternativa com 30? Não, né? Então, se você resolveu o MMC, achou esse número e não tem alternativa aqui, é porque não é MMC. Ele está pedindo MDC. Então, além do enunciado te dar essa dica, que seja comum, seja divisível ao mesmo tempo por 2 ou mais, né? Para ser comum tem que ter pelo menos 2, né? Não tem como ser comum com um só. Então, além dessa dica, tem a dica da alternativa. Então, vocês podem reparar isso na hora, que pode dar um clarão, né? Uma ajuda aí na hora de ganhar uma questão em um concurso, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado aí fazendo dessa forma, escrevendo pelo mouse. Não fica bonitinho, né? Mas dá para entender melhor, acompanhar mais o passo a passo, do que já trazer pronto igual tá aqui e explicando por cima, né? Então vou adotar assim agora. Espero que tenham gostado. Até a próxima e abração.